Acredite, mesmo sem entender. Da série Uma Vida com Propósitos, a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. Muitas pessoas pedem a Deus o pão nosso de cada dia, pedem um emprego melhor, pedem várias coisas a Deus, mas elas não estão dispostas a colocar a sua fé em prática. Fé significa que você obedece mesmo quando você não entende. Por exemplo, o perdão, ele nunca parece ser uma boa ideia antes de você decidir perdoar alguém, mas é um dos maiores testes da sua fé. Quando alguém te magoa, pode não parecer certo perdoar essa pessoa, pode não parecer ser justo, mas o perdão é sempre a melhor escolha, independente de você entender ou não. É mandamento do Senhor. Perdoai porque você foi perdoado. Você se lembra quando você era criança e seus pais diziam para você fazer alguma coisa que naquela ocasião para você não fazia sentido, você não entendia, mas agora talvez, com maturidade, olhando para trás e talvez até tendo seus próprios filhos, você olha e pensa: meus pais tinham razão. Pois é assim que funciona com Deus também. Muitas vezes não vai fazer sentido, mas é pela fé, é pela obediência e confiança no Senhor que nós vamos lá e fazemos. Fé é fazer o que é certo, mesmo quando parece um absurdo. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, está nos dizendo isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. Você nunca vai ter uma visão, um panorama geral como Deus tem. A Bíblia nos conta uma história que talvez você já conheça, a história de Gideão. Está lá no livro de Juízes, capítulo 7. Deus orientou Gideão a ir para uma guerra com apenas 300 israelitas. Eles iriam lutar com 135 mil soldados inimigos. As chances seriam de um homem para cada 450, algo totalmente improvável aos olhos humanos. Deus fez com que os soldados israelitas levassem tochas, trombetas e potes de barro e deu uma ordem para Gideão. Gideão deve ter achado aquela ordem muito estranha, mas ele obedeceu. Então disse Deus a Gideão para colocar os potes de barro sobre as tochas, para que a luz ficasse escondida no meio daquela noite, e que era para os seus homens cercarem todo o local. Quando Deus desse a orientação, eles deveriam tocar as trombetas e quebrar as panelas de barro, deixando então que a luz das tochas brilhasse de repente no meio ali daquele acampamento. O exército inimigo iria se sentir cercado e isso causaria uma grande confusão entre eles, o que de fato acabou acontecendo. Gideão obedeceu. Mesmo que não fizesse nenhum sentido, os israelitas tocaram as suas trombetas, quebraram as suas panelas e revelaram a luz das tochas. O que aconteceu? Os soldados inimigos acordaram em choque e, sem estarem ali uniformizados, preparados para uma batalha, não sabiam quem era o inimigo no meio de tanta gente. Começaram a lutar entre si. Não lutaram com os israelitas, mas Gideão e os 300 puderam ver a batalha acontecendo entre os próprios inimigos. Venceram a batalha sem lutar. Às vezes Deus vai dizer para você fazer algo que parece até tolo, mas quando você tem fé, você obedece a Deus, mesmo sem entender. Vai lá e faz o que Ele está pedindo. Assim como Gideão e os soldados, você não pode viver pela fé se não assumir certos riscos, mas Deus, que conhece o quadro geral, tem uma visão completa, é contigo, você pode confiar. Então o que você está esperando para passar a obedecer os mandamentos do Senhor, a ouvir mais a voz de Deus e dar um passo de fé? Lembre-se disso. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração
e lhe dê as respostas que só Ele pode te dar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.